Olá, amigos do canal do Criador, muito bom estar aqui com vocês para mais um Movimento Zoetis pela Produtividade. E hoje vamos falar de reprodução. Está chegando o momento da estação de monta, os valores da pecuária bastante atrativos e remunerados para o produtor, e aí que nós temos que começar a pensar na estação de monta propriamente dita. É claro que a estação vem se estendendo nos últimos tempos, principalmente devido ao valor do bezerro e à necessidade de uma reposição de melhor qualidade. E é com isso que nós vamos falar hoje como trazer mais eficiência, como fazer a nossa estação de monta de uma forma eficiente. E conosco, para falar, gente de peso, gente muito importante que conhece como fazer isso melhor. Então, eu gostaria de convidar o nosso gerente técnico, Isaías, que vai ajudar a gente a destrinchar algumas informações e fazer uma estação de monta muito eficiente. Bem-vindo, Isaías. Olá, Rafael. Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores. Muito bom estar aqui para a gente conversar mais uma vez sobre esse importante assunto que é a reprodução, Um momento adequado, na minha opinião, porque já precisamos começar a pensar na próxima estação de monta, que logo chega. Então, muito obrigado pela oportunidade. Legal. E principalmente uma pessoa que estudou bastante e traz uma solução muito importante. Além de conhecer a IATF na fazenda, como fazer a IATF, todo o processo na fazenda, teve um trabalho muito importante que vai trazer recursos e aí melhorar a nossa taxa de prenhez e melhorar a nossa produção de bezerro. Doutora Isabela, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Rafael, bom dia, Isaías. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar participando, desse momento com vocês. E acho que é muito importante, como o Isaías falou, a gente já tem que ir pensando, e traçar nossas estratégias aí para a estação e cada pontinho aí na nossa taxa de prenhez a mais traz um retorno muito importante para nós. Exatamente. E é esse que é o ponto que a gente gosta de sempre enfatizar. Nesse momento positivo da pecuária, de remuneração melhor, de remuneração por qualidade, cada ponto importa e tudo que nós fizermos de evolução traz retornos e benefício. E, obviamente, lucratividade para o produtor, lucratividade para quem produz esse bezerro de melhor qualidade e faz uma reprodução eficiente. E nesse momento nós vamos falar, como também dissemos, está chegando o momento de planejar a estação de monta propriamente dita. Já falamos de nutrição, já trouxemos várias informações sobre como preparar o antes e agora está na hora de pensar na estação de monta em si. E como fazer isso? Sempre trabalhando, nós temos abordado já há algum tempo, usando uma racional muito boa, que é o ciclo virtuoso da pecuária, que foi pensado e elaborado pelo Marcelo Pimenta da ESAB. E esse ciclo virtuoso, realmente, ele traz vantagens dentro da cadeia, aonde se consegue, através de práticas simples, ganhar pontos positivos, pontos eficientes dentro da produção de uma fazenda, que no final se tem uma melhor remuneração. Então, o que seria o ciclo virtuoso? É a adoção de práticas reprodutivas adequadas e eficientes que leva a uma sequência de acontecimentos que geram um ciclo virtuoso de ganhos produtivos e financeiros na fazenda. Tudo começa numa estação de monta curta, e nós vamos discutir detalhes sobre isso. Essa estação traz um diagnóstico de gestação rápido, cedo, eficiente. Tudo isso traz uma venda rápida de animal, porque o que não for eficiente, ele sai da cadeia e daí não fica ali na fazenda comendo e atrapalhando e atrasando todo o processo. Redução da lotação na seca, porque o que não tiver prenhe vai para o abate, vai para o descarte de modo geral, então o que não é produtivo não fica na fazenda. E aí você também tem vacas melhores ou vacas gordas como receita. E isso, o que fica na fazenda, tem uma baixa lotação, um baixo custo de suplementação, e aí você tem sobra de pasto para eficiente da recria e depois a reposição. E aí esse ciclo volta totalmente na estação de monta curta. Mas como o nosso trabalho aqui é reprodução, nós vamos focar na estação de monta curta, que é o primeiro passo em busca do ciclo virtuoso, que é atuar decisivamente no trabalho com as fêmeas. E ações que podem ser feitas para que a gente comece a ter essa estação de monta curta. Lembrando sempre que uma estação de monta é muito importante no manejo de uma fazenda, porque você delimita e cria o segmento de como você vai tratar em cada momento e em cada época do ano
de acordo com o melhor aproveitamento das pastagens, das águas e, claro, da mão de obra e da área disponível. Nós sabemos que quanto mais organizar a fazenda, organizar a prenhez da estação de monta e depois os nascimentos e a desmama, tem vantagens em ganho de peso nesse produto da desmama e também na otimização da mão de obra. Focando na estação de monta curta, existem alguns passos que nós podemos trabalhar. E aí eu queria convidar o Isaías para trazer pontos importantes de como a gente pode primeiro pensar numa estação de monta realmente e daí, dentro das condições da fazenda, como que nós podemos encurtá-la, ou seja, que passo a passo a gente pode fazer para essa estação ficar cada vez com tempo menor e a gente começar a fazer o trabalho do ciclo virtuoso e ter maior ganhos na pecuária. Como é que é desenvolver essa estação e como que a gente pode encurtá-la, principalmente usando a IATF, Isaías? Olá, Rafael. Um bom ponto essa questão do ciclo virtuoso, né? O ciclo virtuoso, ele é muito importante para as fazendas de cria e também ele vai refletir para as fazendas de recria e engorda, né? A gente vai falar um pouco melhor disso. Então, como você disse, o ciclo virtuoso, ele começa em uma fazenda, ele acontece em uma fazenda que tem uma estação de monta curta. O que é uma estação de monta curta? Ela pode ser de 90 dias, de 100 dias, 110 dias, de 85 dias. O importante é a gente respeitar a característica de cada fazenda, né? Então, se a sua fazenda tem uma estação de monta de 120 dias, por exemplo, e você consegue diminuir 10 dias para 110, você está diminuindo a sua estação, você está tendo uma estação de monta mais curta. Tá? Então, é importante, quando a gente fala em estação de monta curta, é importante a gente respeitar as particularidades de cada fazenda, de cada região, de cada sistema de produção. Porque o Pantanal tem uma realidade diferente do norte de Minas, que por sua vez tem uma realidade diferente do Mato Grosso do Sul. Então, é muito importante a gente lembrar disso. A estação de monta curta é um período que a gente consegue intensificar, ou que a gente precisa intensificar a reprodução das matrizes da fazenda num curto período de tempo. Uma vaca, para ela emprenhar de monta natural, através do touro, por exemplo, ela precisa estar ciclando. O que significa isso? Ela precisa estar dando cio regularmente. E no Brasil, por predominar a raça zebu, pela presença do bezerro ao lado da vaca, isso não é tão comum. Depois a Isabela vai trazer um pouco melhor esses dados para nós. Então, a IATF, ela se torna uma estratégia reprodutiva imprescindível para que as fazendas consigam obter uma boa taxa de prenhez num curto período de tempo. E aqui, nós estamos falando de uma estação de monta curta por causa do ciclo virtuoso. Uma estação de monta curta, é muito importante as fazendas pensarem, além de fazer IATF1, fazer IATF2. E assim, procurar ter os melhores índices possíveis, tanto na IATF1 quanto na IATF2, fazendo com que essas vacas emprenhem rapidamente dentro da estação de monta. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível, porque já tem várias fazendas conseguindo. E quais são os benefícios disso para o sistema de produção? Quando nós temos uma estação de monta curta, essas vacas vão estar parindo, maior proporção das vacas vão estar parindo no melhor momento do ano. É aquela velha e famosa discussão bezerro do cedo versus o bezerro do tarde. Nós teremos mais vacas parindo no melhor momento para o bezerro, porque nós teremos mais bezerros desmamando com maior peso. Nós teremos, se for um macho que vai para o abate, vai para recria e engorda, são os bois que serão terminados mais cedo, eles vão conseguir ser abatidos mais jovens. Se for para o confinamento, são animais que vão ficar menos tempo no confinamento, com maior ganhos de carcaça dia. Se for uma fêmea, é uma fazenda, é uma bezerra que a gente vai conseguir trabalhar
de maneira precoce, a gente vai conseguir desafiar esse animal com altas chances de prenhez, com a idade mais curta, né, mais jovem, animais mais jovens, 14, 15 meses. E também nós teremos mais novilhas prenhes. Por quê? Como elas estarão nascendo no melhor momento, elas vão estar mais velhas no início da estação de monta. E aí nós vamos ter mais novilhas ciclando, nós vamos ter maior prenhez. Então, por simples decisões na fazenda, nós teremos uma série de benefícios a curto, médio e longo prazo nas fazendas. Então é isso, Rafael. Isaías, e um detalhe, a gente falou de ATF, né? Claro que a ferramenta ela é importante, mas a gente tem os índices de prenhez e todas, além da condução da ATF, que é muito simples, profissionais que podem fazer muito bem essa condução na fazenda com muita prática, mas a gente pode usar a IATF, pode usar touro, pode usar 2 IATFs e touro. Mas um conceito importante que você poderia comentar, por favor, e é sempre enfatizado pelos técnicos, é que quanto maior a prenhez na primeira IATF, melhor. Como é que é essa primeira IATF e essa vantagem da maior prenhez logo na primeira sincronização que a gente vai fazer? Legal, Rafael. As fazendas que trabalham com IATF precisam procurar tecnologias ou gastarem toda a energia possível para terem maior fertilidade, maior prenhez na IATF1, né? Na IATF1 e na IATF2, mas principalmente na IATF1. Por quê? Porque a grande essência da estação de monta é fazer as vacas emprenharem rapidamente dentro da estação. E eu costumo dizer que, para mim, o maior benefício da IATF é esse: mudar a velocidade pelo qual as vacas emprenham dentro da estação de monta. Então, quando temos uma alta taxa de prenhez na IATF1, ou seja, as vacas emprenhando rapidamente dentro da estação de monta, no ano subsequente, essas vacas estarão parindo, maior proporção das vacas estarão parindo no melhor momento, né? E aí nós teremos mais benefícios, pensando em quilos de bezerros desmamados, lá um pouquinho mais à frente pensando na proporção de novilhas precoces que emprenham na estação de monta, pensando na idade de abate dos machos. Então, assim, quando tudo começa na prenhez das vacas, o momento que ela emprenha vai determinar o momento que ela pare, e o momento que ela pare vai determinar o ciclo produtivo de uma fazenda de corte, de gado de corte, né? Então, tem uma grande importância essa prenhez na IATF1. Por isso que as fazendas e os técnicos precisam procurar obter a maior taxa de prenhez da IATF1 possível por essa série de benefícios. Muito bom. E quanto mais a gente resolver o problema logo no começo, melhor. Esse é o grande ponto da prenhez da IATF1. Isabela, você conhece bastante o campo, já sincronizou bastante vaca por aí nas fazendas, principalmente em Centro-Oeste, bastante dessa região. Como que é a situação, de modo normal, né? Como que é a situação das vacas no início da estação de monta? Que a gente vai usar IATF, a gente sabe que as vacas não estão numa melhor condição corporal, né? Não estão realmente numa boa condição corporal, na maioria dos casos, principalmente no Centro-Oeste, e ainda nesse momento que a gente tem visto uma irregularidade de chuva, né? De modo geral, e nos últimos anos que você tem trabalhado no campo, como você tem visto que é o início da estação de monta e as condições que esse rebanho chega para o início da estação de monta? Rafael, ótima pergunta, né? Esse eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem visto aí, grande desafio, né? Até por questão aí dos tamanhos, né, de fazenda que a gente tem no Brasil, a gente tem rebanhos, assim, muito grandes, né? E que, claro, a gente gostaria que todas as vacas chegassem no início da estação com boa condição corporal, esse seria o nosso mundo perfeito, né? Com certeza a gente teria aí resultados muito melhores do que a gente tem hoje. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade ainda, né, do Brasil, que a gente vê. Então, o que a gente encontra, assim, na maioria, né, principalmente no Centro-Oeste, a vacada chegando no início da estação, perdendo peso, perdendo score de condição corporal, né, e isso é um dos fatores aí que impacta nessa questão aí da gente ter uma estação de monta mais curta, né.
No caso do último experimento que nós realizamos, 90% das nossas vacas, elas estavam em anestro, né? Então, assim, isso é um número assim, muito alto, né? Muito impactante. No caso, se a gente fosse deixar essa vacada só com o touro, só 10%, né, dos meus animais teriam chance de emprenhar, né, com o touro. Então, a IATF, nesse sentido, né, ela vem para somar muito, porque a gente consegue aí ter bons resultados, mesmo nesses animais aí que não estão ciclando. Então, assim, da realidade hoje, a IATF, né, pela condição da vacada que a gente tem, a IATF ela tem trazido benefícios muito significativos. Aquele pecuarista que assiste a gente, mas que está começando na IATF, né, poderia explicar para eles qual seria uma condição corporal que é encontrada nesse início de estação de monta e qual que seria a ideal para não ter, ou seja, o que ele encontra realmente na estação de monta, quais características ele encontra nesse início de estação de monta que não permite a vaca dele ser emprenhada por um touro, que a IATF ajuda. Rafael, o que a gente tem visto aí na média, né, na maioria das fazendas, é a vacada entrando na estação de monta aí com score 2,5, 2,75, né? Pensando aí numa escala de score de 1 a 5, onde a 5 é a vaca com melhor score de condição corporal, né? E aí o que a gente espera é a gente conseguir ter essa vacada, né, parindo aí com score 3,5, 4, para que elas entrem na estação de monta pelo menos com score aí de 2,75 para 3, né? Para a gente conseguir aí resultados mais satisfatórios. E isso é importante, porque o score de condição corporal, ele é, na verdade, o quanto que a vaca está nutrida, vamos dizer assim, quanto que ela tem reserva para aguentar. Então, o score de condição corporal de 2 a 2,5 é uma vaca magra, aparecendo ali as costelas praticamente, né, e ali os ossos da anca também bem visuais. Então, quando você começar a ver o seu rebanho, né, quando você começar a olhar o seu rebanho para avaliar de modo geral e que decisão tomar, lembrando sempre que as vacas magras têm baixa ciclicidade, então não adianta pôr o touro, que o touro não vai trabalhar no começo, né? Quando você começar a avaliar o seu rebanho, avalie essas condições, ou seja, estude o score corporal, mas veja como elas estão de condição corporal, né? Ou seja, se tem costela aparecendo, se os ossos ali da anca, se os ossos de modo geral estão muito visíveis ou pouco visíveis. A condição maior do Centro-Oeste é essa condição de 2,5 ou 2,5 ou até para baixo, né? Onde está uma condição que ela não tem ciclicidade, não responde ainda à reprodução. E aí que são as ações que nós temos que tomar, e como nós falamos antes, até mesmo nutrir essa vaca, porque você ajude ela a chegar mais cedo. Para contribuir, a condição corporal, né, o score de condição corporal, ele está intimamente ligado à condição nutricional das vacas, né? Então, a reprodução é uma característica de herdabilidade baixa, altamente influenciada pelo meio. Se a vaca chega magra na estação de monta, no início da estação, do protocolo, etc., mostra que o meio não está adequado. Se o meio não está adequado, a reprodução já começou sendo prejudicada, né? A fazenda não está dando condição para a vaca expressar o potencial que ela tem, né? Então, esse é um ponto muito importante a ser considerado. É isso aí, Isaías. Ponto bem colocado. Bom, chegamos ao final do nosso programa e hoje nós olhamos o contexto como um todo da estação, quais são as ações que nós temos que olhar e pensar no nosso rebanho. Mas no próximo programa nós vamos olhar a vaca em si, falar um pouco mais dessa condição de score, ciclicidade e quais as soluções para a gente resolver essas condições de baixa ciclicidade, menor score corporal e ainda ter uma estação de monta curta e uma IATF muito eficiente. Obrigado, Isaías. Obrigado, Isabelle, pelo programa. Obrigado, Rafael. Obrigado, Isabela. Obrigado a todos os telespectadores e seguimos à disposição. Forte abraço. Obrigado, Isaías. Obrigado, Rafael, pelo convite. E a gente se vê no próximo programa. É isso aí. Até o próximo programa e não percam. As soluções vêm lá.